Tyson não volta ainda, Moisés não volta, Guerreiro não volta, ainda não tem o Bosquilha a pleno, o Galhardo não deve jogar na próxima quarta-feira, então tem alguns problemas importantes na hora da escalação, mas aos poucos alguns jogadores vão retornando. Por exemplo, Palácios volta da seleção. É um jogador que deve ser testado pelo Diego Aguirre. E para o torcedor do Internacional, importante a gente falar sobre isso. O Inter não venceu ainda no estádio Beira-Rio. 2 empates, 2 derrotas. O Internacional era uma fortaleza quando jogava no estádio Beira-Rio e ainda não venceu. Na próxima quarta-feira, o Inter vai em busca dos primeiros 3 pontos jogando no seu estádio. E depois já tem o Clássico Grenal, e o Clássico Grenal é fora. O Inter sabe que o enfrentamento contra o São Paulo, ele é fundamental para a pretensão do Inter de se recuperar na tabela de classificação. E um outro detalhe que é muito importante para o torcedor do Internacional ficar de olho nesse momento do Inter no Campeonato Brasileiro. O Inter enfrenta nas próximas 2 rodadas 2 times que ainda não venceram na competição nacional. O São Paulo está numa crise muito grande, perdeu ontem para o Bragantino e perdeu, não é um clássico, né, mas é um jogo importante dentro do cenário nacional, perdeu em casa por 2-1, e o Grêmio no próximo fim de semana também não venceu no Campeonato Brasileiro, a não ser que vença no meio da semana. E o jogo é contra o Palmeiras. Então o Internacional deve enfrentar 2 equipes que ainda não venceram. O São Paulo é certo, né? Não venceu no Campeonato Brasileiro e a tendência é que o Grêmio não chegue com vitória no jogo do fim de semana. Sobre pendurados. 2 jogadores estão pendurados, mas a tendência é que não estejam em campo. Moisés e Galhardo. Eles estão se recuperando ainda de lesões. Mas quem deve jogar e está pendurado é o Léo Borges e Yuri Alberto. Esses 2 jogadores devem atuar no jogo da próxima quarta-feira contra o São Paulo. Sobre o jogo do último fim de semana, a avaliação que se faz é que o Internacional perdeu 2 pontos. Essa é a avaliação que o Internacional fez e eu acho que dá para fazer assim também, porque o jogo não foi um grande jogo, o Internacional recuou no segundo tempo, mas o resultado estava a favor do Inter. E eu acho que até pelas as mexidas do técnico Diego Aguirre, ele chamou demais o Corinthians para cima do Colorado. E daí no finalzinho o Jô empatou. Ficou um ponto amargo para o Inter. Era um jogo para ter faturado, para ter feito os 3 pontos na tabela de classificação, o que daria nesse momento uma condição um pouco melhor para o Inter. O Inter chegaria a 12 pontos na tabela. O Inter fica com 10 pontos, estaciona no Campeonato Brasileiro, é o 14º colocado, próximo da zona do rebaixamento. E o que mais preocupa, Felipe, para a pretensão que o Inter tinha lá no começo do Campeonato Brasileiro. Sabe quantos pontos o Inter jogou até agora? 27, faturou 10. Pois é. É muito pouco. A gente não... Nossa, fica uma frustração, né? A gente não tira o Inter de nada ainda, né? Mas como vai ser difícil, né? Buscar a recuperação. Eu sei que no ano passado, a gente já falou sobre isso aqui, inclusive, o Inter conseguiu 9 vitórias seguidas, se não me falha a memória, né? Então, claro que você no Campeonato Brasileiro conquistando isso é muito importante. Agora, é difícil também. Tanto é que o Inter foi o último time a conquistar isso nos últimos anos. Não dá para mais perder ponto Internacional se ele ainda quiser sonhar com alguma coisa no campeonato. Felipe, o Inter teria que fazer agora nas próximas rodadas uma campanha perfeita. E eu já vou falar por quê. As equipes de cima começaram a ganhar. Bragantino ganhou de novo ontem. Palmeiras ganhou de novo. O Atlético Mineiro venceu o seu jogo ontem. Dos times aqueles considerados favoritos, o Flamengo não foi bem. Perdeu o clássico. Mas de resto os times começaram a ganhar. Esse é o problema. O Atlético do Paraná de novo ganhou, né, Felipe? Ganhou. O Atlético tem um jogo a menos. O Atlético do Paraná tem um jogo a menos. Por aproveitamento, é o líder do Campeonato Brasileiro. Então tu nota que o campeonato está começando a passar entre os dedos, né? O Internacional ele não consegue mais alcançar aquela pontuação que deixa o Colorado próximo da ponta de cima. Bem ao contrário. O Inter, nesse momento, ele está mais embaixo na tabela de classificação do que propriamente em cima, né? Ele está mais para a zona do rebaixamento do que para a zona de classificação, por exemplo, nesse momento, da Copa Libertadores da América. O Inter tem essa possibilidade aí agora de pegar 2 grandes times, mas em fases terríveis, né? Como você disse, São Paulo
e Grêmio. Ele vencendo, ele iria a 16 pontos. Só que todo mundo vai continuar somando Não, também, iria a né? 13. Não, se ele ganhar as duas... Ah, não, se ele ganhar as duas, se sim. ele ganhar dos dois que estão em má fase, né? Entre eles o Clássico Grenal. Só que ele iria aonde? Não vamos nem pensar nos demais. Iria para quinto? Hoje ele seria o quarto colocado junto com o Atlético em pontos. Só que o Atlético vai continuar somando, todo mundo vai somar. Então é isso, quer dizer, tu tem que buscar uma recuperação muito boa e ainda ficar torcendo contra os outros. Aí complica ainda mais a situação. E o Grêmio nem se fala, né? O Grêmio já não tem mais chance de título, né? E agora vai ter que correr quanto tempo para sair dessa incomodação aí, dessa lanterna. O Grêmio tem 7 jogos, o Grêmio não tem nenhuma vitória. São 2 empates que o Grêmio tem, 5 derrotas. O Grêmio marcou só 4 gols no campeonato, tomou 10, tem saldo -6, 9,5% de aproveitamento. É o saldo do Grêmio. É o pior ataque do brasileiro, o Grêmio? É o pior ataque. Pior ataque junto com Cuiabá e com o Sport Recife. É uma loucura, né? Mas o Inter, Filipinho, se a gente olhar para a tabela, preocupa muito essa questão de jogar 27 e ganhar 10. Só que, tirando o Atlético do Paraná, o Palmeiras e o Bragantino, não está tão distante. Ele tem uma pontuação razoável. O campeonato está muito embatucado. É muito perde e ganha. O Bahia ganhou no fim de semana, estava um tempão sem ganhar, já foi lá para cima, porque tinha largado bem. Então tu vê que o Inter precisa ter uma sequência de bons resultados para voltar para o bolo. Nesse momento, para título, eu tiro o Inter, tá? Eu acho que... eu tiro o Inter para título. Eu não consigo enxergar nesse momento uma grande arrancada. A não ser que repita, por exemplo, o ano passado, mas eu não consigo ver força no grupo para isso. O Campeonato Brasileiro é muito longo, mas metade do turno foi, Filipinho. Ontem o Inter jogou o 9º jogo dele. E repito, de 27, o Internacional faturou 10 pontos. É muito pouco, né? Dentro daquilo que nós desenhávamos para uma equipe que no ano passado foi vice-campeão e para o Grêmio que foi tirado da Copa Libertadores e se entendia que depois da manifestação do presidente seria a prioridade do clube, realmente é algo alarmante o que está acontecendo, principalmente com o Grêmio. Falando em Grêmio, né, Moisés? Vamos lá, Filipinho, os números do Thiago Nunes aqui, que deixou ontem o comando do Grêmio, 72 dias, 19 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, um pouco mais de 58% de aproveitamento. Marcou 38, sofreu 19, ganhou o campeonato estadual, classificou o time como o melhor na primeira fase da Copa Sul-Americana, só que no brasileiro é o maior fracasso de rendimento e de pontos até aqui em todos os tempos do Grêmio. O Grêmio em 7 partidas tem 2 pontos, são 21, conquistou 2, 9% de aproveitamento, lanterna isolada da competição. O Grêmio afundou no Campeonato Brasileiro. E ontem, em comum acordo, né? Primeiro falou o Marcos Hermann, rapidamente, depois o técnico Thiago Nunes agradecendo, falando que ele iria conseguir torcer para o Grêmio, ele ia continuar torcendo para o Grêmio, ia fazer isso daqui para frente, torcia muito pelo grupo, pelo clube, foi muito bem acolhido, mas que era o momento de sair para o time ter melhor rendimento. Uma atuação frustrante, uma atuação preocupante em uma noite em que Thiago Nunes não conseguiu resolver absolutamente nada. Felipe Apadical foi quando ele trocou, entrou o Darlan e o Wanderson por último? Isso. 43 do segundo tempo. 43 minutos. Ali foi a Padical. É, mas a atuação do Diogo Barbosa ontem... É do time, né, Amorim? O Diogo Barbosa também... O Diogo Barbosa, ele é deprimente, né? É que ontem ele foi deprimente. O time inteiro não jogou nada, Moisés. Mas o Diogo Barbosa, no drible que ele leva no gol do Atlético Goianiense, é algo deprimente. O Diogo Barbosa toma o drible e 2 minutos antes de tomar o drible eu olhei para o Jaci, a gente estava trabalhando e vocês no estádio, a gente aqui, eu disse até que horas ele vai deixar o Diogo Barbosa no campo, porque o Diogo Barbosa não era uma novidade, aquele drible que ele levou. Ele fazia um jogo, era abaixo da crítica, não acertava nada, né? Perdia praticamente todas as jogadas. E ele foi dividido, então nem se fala. Porque o time que está na zona do rebaixamento e o time que está lutando contra o rebaixamento para sair da zona, qualquer palito de fósforo vira uma explosão. E era o que a gente via no campo. O time precisava ser muito assertivo, é aquele jogo assim do erro zero. E o Grêmio estava errando muito, o Diogo Barbosa era o que mais errava, até o lance do gol. Ele é muito simples.
ele tem a dianteira da jogada, ele tá na frente, ele erra o bote, ele não vai na bola, toma o drible, foi uma coisa assim... Ele toma o drible e para, né? Inexplicável. Ele toma o drible e para, e aí o zagueiro sai pra cobrir, só que aí o cruzamento vem, a bola passa pela defensiva e aí o atacante Lucão tá livre só pra botar a bola pro fundo da rede. O Breno ainda tenta se jogar na bola, mas não tem o que fazer. Não tem. Né? Não tinha o que Pior fazer. do que o jogo, só o técnico ontem. De novo, né? Antes tu trouxe os números do Thiago Nunes, eu fui buscar aqui os números quando ele foi demitido do Corinthians, né? Pra gente ter uma ideia. Ele disputou 28 jogos aí no total, tá? Com 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Ele foi eliminado da pré-Libertadores pro Guarani do Paraguai. Ele perdeu a final do Campeonato Paulista, onde ele quase caiu fora na primeira fase, né? Vocês se recordam que ele quase caiu fora. E aí ele conseguiu a classificação, levou o time até a decisão. E aí teve, no Campeonato Brasileiro, ele foi demitido na 13ª colocação, 40% de aproveitamento, com 9 pontos. Tinha só 2 vitórias. Olha, Felipe, os últimos 2 trabalhos do Thiago Nunes são preocupantes. São preocupantes. Esse no Grêmio, esse no Corinthians. O do Grêmio, eu repito, hein? Eu falei isso na semana passada. Eu não sei se não foi um pouco tarde. Não sei se no fim de semana o Thiago Gomes já não deveria ter comandado. Pode faltar 3 pontos. O time está muito abatido. E aí tem que pensar também, claro que a gente vai debater bastante sobre isso, mas o Grêmio tem uma sequência forte, que é o Palmeiras, o Grenal, e aí já tem a LDU lá em Quito, na altitude. Depois é o Fluminense e depois a LDU de novo. Em casa. E vai passar muito pelo jogo de ida, né, Moisés? Porque não adianta voltar de lá também com uma goleada, né? Contra a LDU, porque o time da LDU, claro, tá sendo remontado, trocou de técnico, o Pablo Marini é o novo comandante, mas a altitude favorece muito o time da LDU, que pode estar perdendo o Christian Borja para o Bahia. Ele pode estar indo para o Bahia, o atacante que Jorge jogou no Flamengo, era, né, conhecido aqui como o Christian Borja. E Jogou no Caxias. Jogou no Caxias também. Isso. E agora tem aí a sondagem do Bahia para levar ele para trazer ele para o futebol brasileiro. Um detalhe, tá? Não tá descartado o Grêmio jogar com time reserva na Sul-Americana para economizar para o Campeonato Brasileiro. Aliás, isso é muito provável, que o Grêmio priorize a saída da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Grêmio deixaria a Sul-Americana completamente de lado. O pavor, ele é grande, gente. Ele não é pequeno. O Marcos Herrmann ontem, se ele pudesse ter dado só a declaração e ter fugido da entrevista coletiva, ele teria feito. Ele estava perdido. O Grêmio está zonzo. O Grêmio, politicamente, ele não conseguiu assimilar a carga e todas as tarefas que assumia o Renato Portaluppi. Está muito claro isso. O Renato era meio que um pacificador. E daí eu quero falar de 2 nomes aqui que são trabalhados nesse momento. O nome que mais ganha força junto ao torcedor é o Felipão. O Felipão tem uma passagem no Grêmio em 87, daí depois ele vem em 93 e ganha praticamente tudo, e sai em 96, fica muito tempo, e volta em 2014. E em 2014, é o Luxemburgo? É. Ou é o Anderson? Não, era o Anderson Moreira. Era o Anderson, Luxemburgo né? é antes. Luxemburgo é na inauguração da Arena. Isso. É Luxemburgo, Renato, daí é Anderson, daí é Filipão, daí é Roger, daí é Renato. Isso aí. Thiago Nunes. E agora a tendência é que seja o Filipão. O Filipão está bem cotado. O Jorge Machado deu uma declaração agora no final da manhã. Seria um prazer para o Luiz Felipe Scolari retornar para o time do Grêmio. Quando o empresário diz isso é porque já está esperando o acordo, né? Já está esperando a ligação, pelo menos, para iniciar o negócio. Felipe, e agora eu quero entrar na questão de relacionamento e na questão política. Romildinho tem somente uma ficha, filho do Romildo Bolzan, que é um dos caras que nesse momento está tentando pacificar a política. O Grêmio está em ebulição, Felipe. Sim. O Grêmio politicamente está em ebulição. O Renato era um cara que tinha as costas largas e ele assumia muito pepino. E ele fazia questão de assumir o pepino. Tanto que ele brigava com aquela questão de X9, não deixava ninguém entrar no vestiário, não vazava nada, protegia o grupo. Sai o Renato e uma série de políticos entram no vestiário do clube. E começa a vazar muita informação. E começa a vazar muita informação, vira uma esculhambação, a gente viu isso aí dentro de campo, não é culpar a política, tá? Eu estou falando de como as coisas funcionam. E o Romildo Bolzan gostaria de ter Renato Portaluppi retornando ao time do Grêmio. E o Renato Portaluppi será consultado. Essa é a tendência. Romildo deve consultar Renato Portaluppi. A tendência é que ele pode fazer uma ligação ainda hoje. Ele tem uma reunião agora
essa reunião deve estar acontecendo e em meio a essa reunião ele vai decidir com os seus pares, que não são muitos. Ele vai ouvir principalmente o filho, o Marcos Hermann e mais 3 pessoas de confiança. O nome do Romildo é Renato Portaluppi. E o nome do Romeldinho é Felipão, que já deu o aval para o Jorge Machado negociar e fechar o acordo. Com o Felipão viria somente Paulo Turra. É interessante porque até então a gente tem conhecimento do Romildinho, né? Isso. Trabalhando só na base. Na né? base. Isso. E ele, nesse momento, estaria meio Ele é o que... coordenador geral da base, Exato. abaixo dele veio o Francesco Barletta e ontem, logo após o término do jogo, o Luiz Felipe Scolari estava concedendo uma entrevista à TV Gazeta de São Isso. Paulo, onde foi perguntado. Ele não sabia do resultado, foi informado no programa e falando sobre a possibilidade de assumir o Grêmio, ele falou na questão de que teria um convite para assumir uma seleção sul-americana, mas que vindo um convite do Grêmio, pode balançar, disse que o Grêmio é o time do coração dele, e vamos lembrar uma coisa, ele está morando em Canoas, né? Ele está em Canoas neste exato momento. Para assumir o time não seria... não teria que ter mudança, não precisaria de muito tempo para assumir o clube. Tem uma coisa que está bem clara. O Grêmio não contratou o Felipão. É que assim, ó, existe na passagem em 2014, quando vem o Filipão, é o Fábio Koff quem traz o Filipão. Termina 2014 para 2015, era um momento do Romildo assumir o clube. Então, ele dá uma série o Romildo já entra naquele esquema de tentar ajustar o Grêmio financeiramente, libera vários jogadores importantes que estiveram em 2014 com o Filipão, e o Filipão começa uma construção de time com jovens até. O Filipão lança Luan, lança Wallace, Jean-Pierre. O Wallace ele coloca num Grenal como titular, ele que lança. Isso. Então, o Filipão, ele, por mais que tenha sido assim uma coisa meio estranha a saída dele, ele até deixa um jogo que eu acho que isso também incomodou o presidente, né? O Grêmio estava perdendo o Veranópolis por 1-0, ele simplesmente largou a casa mata e foi pro vestiário, não ficou até o fim, o jogo rolando e o Filipão fora. Então ele estava muito irritado. Por quê? Porque o Filipão, eu não sei se ele teria paciência para continuar aquele trabalho, porque era uma renovação muito grande com meninos e tal. Ele vinha desempenhando, de certa forma, bem até, mas os resultados não eram os melhores. O Grêmio estava sofrendo, inclusive, no Campeonato Gaúcho. Aí vem o Roger depois na sequência e a gente viu que o trabalho foi bom. Mas o Felipe começa essa reconstrução, né? Eu fiz o jogo da queda, Filipinho, lá em Curitiba. Voltei sentado no mesmo voo ao lado do Luiz Felipe Scolari. Voltei do lado. Eu estava no corredor, o Filipão, eu acho que era naquela primeira ou segunda série ali, eram cadeiras duplas, né? Acho que era um voo da Azul. O Filipão estava do lado esquerdo e eu do lado. E do meu lado o Marcelo Oliveira, que hoje é que na época era lateral esquerdo do Grêmio, né? E daí o Filipão e o escudeiro dele, ainda na época, o Murtosa, né? Sentados ao meu lado. Tem gente sentindo falta do Marcelo Oliveira aí. Tu imagina como é que tá a lateral esquerda. O Marcelo estava... Conversei mais de cumprimentar e o Filipão muito simpático ali, mas a gente via que o semblante dele não era bem. Conversei bastante com o Marcelo Oliveira. O Grêmio perdeu o jogo para o Curitiba. Acho que foi por 2-0. 2-0 ou 2-1, não tenho certeza. Isso foi em 2015. E depois o Filipão sai e assume o Roger Machado. Mas então o Filipão é um nome muito forte. O Filipão aceitaria, mas internamente cresce muito a chance do Grêmio fazer uma investida para tentar a volta do Renato Portaluppi. E tem uma justificativa. Pacificação política, blindagem do vestiário e a figura do Renato, que não tem medo de assumir pepino que não é dele. O Renato era o cara que pacificava muita coisa e assumia muita responsabilidade. Ficava tudo em cima Fica do no Renato. Resta saber como o Renato pensa isso, né? Eu não sei se o Renato nesse momento voltaria. O Renato Filipinho teria confirmado que ele aceita conversar, mas o Renato não deu garantia de absolutamente nada. Nenhuma garantia. O Renato Filipinho, a primeira coisa que ele vai fazer, se ele retornar, é pedir para os, principalmente conselheiros políticos, né? Que pediram a saída dele para eles se afastarem da direção. Isso é a primeira coisa que ele vai fazer. Uma certeza, e a gente pode falar aqui abertamente, se o Renato voltasse, o Oderich não poderia mais continuar como vice de administração. A não ser, Filipinho, que o Renato está bem acima, é mais galo que a gente pensa.
Daqui a pouco o Renato vai lá e diz, não, pode ficar. Mas Renato é meio louco, né? Mas eu acho que a volta do Renato, eu acho que o próprio Oderich, de repente, se afastaria, né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas o nome dele tá muito forte, mas eu continuo achando que é o Filipão o cara que vai assumir. Eu fico pensando que é o Filipão, não consigo enxergar o Renato nesse momento mais forte que o Filipão. Eu acho que o Filipão é a bola da vez, né? Então vamos aguardar aí durante o dia. Hoje tem uma reunião às 5 da tarde, né? Uma reunião que pode ser bem importante aí. O Grêmio precisa definir, o Grêmio tá numa semana Grenal. Eu duvido muito que deixe se arrastar as coisas desta forma. O Grêmio só confirmou já para o grupo de jogadores e confirmou para o Thiago Gomes, que é ele que comanda o jogo na próxima quarta-feira. Uma das boas alternativas do Grêmio, principalmente para a questão de ideia, de manutenção de trabalho, é que o Filipão viria somente com o Paulo Turra. Só Filipão e Paulo Turra. Ele não traria mais ninguém. A mesma coisa acontece com o Renato. O Renato só viria com o Alexandre Mendes. E também é algo muito importante nesse momento que está na pauta do Grêmio. Não é contratar um treinador que venha com 4, 5... O Thiago Nunes veio com 4 profissionais. 4. Ele mais 4. O Fornari, o Kelly e mais o Pedro Soteiro. Exatamente. E ele queria trazer o seu preparador, e daí não veio. O Grêmio bateu o pé por conta da recente contratação do Heverson, né? Exatamente. É isso aí. Tudo certo, Vini? Vamos lá? Vamos pro intervalo? Então tá bom. Na sequência a gente volta. Tem mais Independente Esportes daqui a pouco. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Água mata a sede, faz a gente revigorar, limpa, hidrata, nos abraça. Quando for beber esse líquido que você toma e nem percebe, para pra pensar, para pra sentir cada gole, para pra valorizar. Água da Pedra. Sinta a água. Promoções diárias é com o Mercado 2 Guris. Tudo pra dona de casa e pra sua família. Hortifruti com variedade e qualidade pra você e sua saúde. Pães fresquinhos, cucas e muitas delícias da padaria própria. Açougue com cortes especiais e para o dia a dia. Além de bebidas, produtos de limpeza e muito mais. Um mercado completo. É 2 Guris, na RS 421, na principal de Conventos, em Lajeado, em frente ao Sicredi. Mercado 2 Guris, agora sob nova direção. O Eduardo da Kerbis Multiclínica é especialista em estética da face. Faça o rejuvenescimento facial para o seu rosto ficar lindo. Kerbis Multiclínica. Ligue 3716-1021. Comer uma maçã, um churrasco, mastigar a sua comida favorita é um desafio pra você? Mastigue melhor com o Centro Odontológico Andréia Nonemacher. Realize o sonho do seu implante ou prótese dentária com a doutora Andréia, que entende de cuidar de você e entende de implantes e próteses dentárias. Anos de experiência e muitos clientes felizes com sua saúde bucal reabilitada. Centro Odontológico Andréia Nonemacher, no centro de Lajeado. Ligue 3729-5810. Comprou, juntou, trocou. Programa Clube Sertel. Nas lojas Sertel, a cada compra realizada, tu ganha pontos que se transformam em descontos para a próxima compra. Para ti, que é associado Sertel, os pontos são em dobro. Programa Clube Sertel, um programa de vantagens feito especialmente para ti, cliente Sertel. Sertel, sempre mais fácil de comprar. Sertel, sempre mais fácil de comprar. Na Rádio Independente, Independente Notícias. Independente Notícias. Independente Notícias. Patrocínio Desco Super Atacado. Sempre tem desconto aqui. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, propôs suspender a aplicação de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca e da Janssen em gestantes. A recomendação se aplica aos imunizantes que usam o setor V adenoviral. Dessa forma, as grávidas brasileiras devem receber doses da Pfizer ou Coronavac. Em maio, a agência já tinha recomendado a suspensão do uso da AstraZeneca neste grupo. Em comunicado divulgado na última sexta-feira, a agência ampliou a orientação à vacina da Janssen, que chegou ao país no final do mês de junho. Começa hoje o prazo de adesão das instituições de educação superior públicas ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, em sua segunda edição de 2021. O edital, com cronograma e procedimentos que valem tanto para federais como estaduais ou municipais, foi publicado no Diário Oficial da União pelo Ministério da Educação. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de julho.
A portaria estabelece que todos os procedimentos operacionais referentes ao SISU serão efetuados exclusivamente por meio do sistema eletrônico com o acesso feito pelo portal do Governo Federal. O SISU é o programa do Ministério da Educação para acesso de brasileiros a cursos de graduação em universidades públicas do país. O aeroporto Salgado Filho registrou atrasos e lotação no saguão na manhã de hoje em Porto Alegre. O nevoeiro deixou o aeroporto sem condições mínimas para pousos e decolagens. Até o meio-dia e 20, o painel de voos no site da empresa mostrava 6 voos com atraso entre embarques e decolagens e nenhum cancelamento. Um dos equipamentos do sistema de aproximação e pouso de precisão do aeroporto está desligado desde 2019 em função das obras de ampliação da pista do aeroporto. Segundo a Fraport, concessionária do Salgado Filho, o aparelho voltará a operar assim que as obras forem concluídas. 2 horas e 5 minutos, 19 graus e 7 décimos é a temperatura. No site do IMEC Supermercados, você compra de onde quiser e retira na loja da Matriz no horário que ficar melhor na sua agenda. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. E a Secretaria Municipal de Saúde de Mato Leitão ampliou para 45 anos a faixa etária na campanha de vacinação contra a Covid-19. Para aplicar o imunizante, as pessoas devem entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde Central para agendar dia e horário da aplicação da vacina. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, Mato Leitão já vacinou 2.100 pessoas com a primeira dose, 729 com a segunda dose e 45 com a dose única. No último sábado, o mutirão atendeu 115 pessoas que receberam a vacina da AstraZeneca. Independente Notícias. Independente Notícias. Próxima edição, às 3 horas. Um recado importante do IMEC Supermercado para quem gosta de comodidade e praticidade. Experimente fazer suas compras de supermercado online. Isso mesmo. No Compre Online IMEC Supermercados você compra de onde quiser e recebe com toda a segurança na sua casa ou retira na loja no horário que ficar melhor na sua agenda. Os produtos são cuidadosamente separados e embalados. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. Saia dessa fria com a Lagevale. Torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Passe na Lagevale e tenha um inverno mais quente e confortável. Contamos com a parceria de profissionais terceirizados para te indicar e você ter também na instalação a qualidade Lagevale. Siga @Lagevale Materiais. Nos fundos da Vale Cross, bairro Americano, em Lajeado, é Lagevale Materiais de Construção. E ligue 3710-2007. A marca representa toda a história de uma empresa. A DPDO Móveis tem um legado de milhares de pessoas atendidas que fazem parte da trajetória e da história da empresa nesses 32 anos. Compromissos permanentes de servir, responsabilidade de honrar cada negócio, cada promessa e retribuir a confiança é a missão da DPDO Móveis. DPDO Móveis, de mãos dadas, pronta para o futuro. Você sabia que o cérebro se conecta com todo o seu corpo através dos nervos que saem da coluna vertebral? O quiropraxista Eduardo Barzotto se dedica aos cuidados da coluna vertebral, recuperando a mobilidade, melhorando a resposta muscular e comunicação dos nervos com todo o corpo. Quiropraxista Eduardo Barzotto atende na Plena Espaço de Saúde, em Lajeado, em frente ao Tabelionato Klein. Agende já sua consulta, 99994-4057. E aí, João, tô querendo comprar um terreno. Tu sabe de algum pra me indicar? Eu comprei o meu com o pessoal da Imobiliária Antares. Conversa com eles. Sei que tem terrenos em vários bairros da cidade e até nos municípios vizinhos. Bah, que legal! E como é que é negociar na Imobiliária Antares? É muito bom. Os preços são acessíveis e ainda existe o parcelamento direto. Vale a pena conferir. Bah, valeu a dica. Vou falar com a Imobiliária Antares, então. Faça como o João. Vá até a Imobiliária Antares e adquira o seu terreno com quem entende de negócios há 45 anos. O Eduardo da Kerbis Multiclínica é especialista em estética da face. Faça o rejuvenescimento facial para o seu rosto ficar lindo. Kerbis Multiclínica. Ligue 3716-1021. Já conhece os sorretinos da banca?
Na Banca Gourmet você encontra deliciosos sorrentinos recheados e molhos artesanais para fazer práticas refeições no conforto do seu lar. Além disso, temos antepastos e bons vinhos para deixar o seu jantar completo e especial. Confira nosso Instagram e passa na Banca. Ofertas Atacadão, válidas até 5 de julho ou enquanto durarem os estoques. Macarrão Isabela com ovos 500 gramas, 2,79. Queijo mozzarella Domilac fatiado 400 gramas, 13,99. Bisteca suína sadia, 14,99 o quilo no pacote. Refrigerante Festerê, 1,98 litros, 1,99. Atacadão, o lugar de comprar barato. Na BR-386-945, próximo ao Trevo de Estrela. Construir um mundo mais sustentável é uma das melhores soluções em sua construção. Por isso, a Tubetio recomenda tubulações e conexões a Manco Vavim, instalações hidráulicas, gás, ar comprimido, prevenção de incêndio, linha residencial, comercial e industrial, é com a Tubetio. Na São Cristóvão, fone 3714-2247, em Lajeado. Grupo Independente apresenta Promoção Sorte sobre Rodas. Compre nas empresas participantes, preencha seus cupons, deposite na urna e boa sorte. Em setembro, mais uma moto Honda Bis 0 km. E em janeiro, tem um Super Volkswagen Polo 0 km. Promoção Sorte sobre Rodas. Compre, economize e boa sorte. Iniciativa Grupo Independente. Parceria Valecross, Motomecânica Volkswagen, IGS Reboques e Acessórios. Confira agora onde comprar para concorrer a mais uma moto Honda Bis e ao carro 0 km. Orbelini Mármores e Granitos. TPDO Móveis. Emagrecimento e Estética. CS Inox. Cascalheira Stone Garden. Pifer Pneus e Rodas. Instituto Mix. De Nápoles Pizzaria. Pedó Imóveis. Fabi Compensados, Ayrton Seguros, Sapataria Bom Pé e Valecross, a sua concessionária Honda. Promoção autorizada pela Secap. Futebol é no Grupo Independente. Nesta quarta, às 7 tem Brasileirão, na Arena Palmeiras. Palmeiras e Grêmio. Léo Pereira! Deu um toquezinho bonito com elegância, por cima do goleiro! E às 9h30 no Beira-Rio, Inter e São Paulo. Edenilson, de novo, especialista na bola parada. Fique ligado, às 6h30 começa o futebol. Transmissão pela Independente AM FM Tropical FM, pelo canal do YouTube e na página do Facebook. Oferecimento Charrua Gás, Imogel, Valério Seguros, Certificadora Alto Taquari, HS Contabilidade, Centro Odontológico Andréia Nonemacher, Calber Fardamentos, Água da Pedra, Móveis Marraro e Cerveja Bela Vista. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Estamos de volta, 14h, 13 minutinhos. Esse é o Independente Esportes para Lagevale Materiais de Construção, torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Lagevale, nos fundos da Valecross, bairro Americano e Lajeado. O telefone é o 3710-2007. Hortifruti, açougue, padaria, mercado completo é Dois Guris, em frente ao Sicredi, na principal de Conventos em Lajeado. O mercado Dois Guris sob nova direção. Centro Odontológico Andréia Nonemacher. Realize o sonho do seu implante ou prótese dentária. Coma e sorria com conforto e segurança. No centro de Lajeado, ligue e fale com a doutora Andréia Nonemacher no 3729-5810. E Banda Líder é NET. A banda larga da NET tem fibra ótica desde sempre e é líder em ultra velocidade. Assine já, ligue 0800 720 1234 e consulte condições de aquisição. Calber Fardamentos Esportivos. Time sem camisa já era. Até nos esportivos, camisetas promocionais e institucionais. Tabelinha perfeita entre custo e benefício. Ligue 3716-50. Agora a Calber, Nestor, toda a turma lá vai ter que botar a máquina a funcionar, porque as competições estão liberadas, né?
Então a Calber vai ter que O bombar pessoal aí. pode mandar fazer a camisa É. do seu time aí, porque voltar daqui a aí, pouco, os quando clubes- vê, voltar todo mundo. Os clubes sociais já estão retomando aí as Tem o atividades. CTC aí, daqui a pouco tem... Tem 7, a Sorte já está em andamento, então um pouquinho aí as competições estão retornando e aí o fardamento, você sabe, é na Calber. Como é que tá, Jaci Preto? Tudo bem? Tudo bem. Quase, né, Jaci? Mais um aninho, né? Quase. Tá Quase. batendo na Amanhã, porta. amanhã 70, né, Jaci? Vamos Se não devagar, conseguir, me chama. Não. Eu vi. A última vez que tu tava nessa aí, tu ficou na Abraço, Moisés. Ficou no corredor. Aham. Ela fez chapa uns 4, 5. E quando chegou lá, ficou no corredor. Aí, se tenta, me chama. Que jeito, rapaz. Não dá nem conta. Não, Pensei que tava falando do pneu. não consegue, pratica fazer pros outros. Eu pensei que tava falando do pneu, Não, Jaci. o pneu Como é ele que nem você entrou olha aí, aí? Pneu, rapaz. Tu tomou um pneu ali também. Não foi bem o pneu. Não, foi um chute, né? Como é que tá, Um Diogo? chute que nem tu disse ontem. Foi o que faltou pro Diogo Ele Barbosa. ontem disse o seguinte, As o costas Rafinha do bota calção. o calção pra cima e daí o patrocinador que tem o A parte- patrocínio nas costas do calção, A parte de calção trás, com né? costa. Na verdade, assim, furaram o pneu do Amorim, esvaziaram o pneuzinho não, dele. tá. Hã? Ele Tanto- tava com o pneu cheio, alguém foi lá e furou o pneuzinho dele. Hã? Eu acho que vai furar o zóio dele. Ele tava assim, né? E aí... Ou o pneu já Sei, tava foi- murcho, por isso que largaram. Não, o pneu murcho porque não sabe trocar, né? O Moisés ele enxerga, se esvaziar, você foi. Ele não sabe onde é que tá o macaco, onde é que tá o... Ele não sabe nem tirar a capa dos parafusos, não tem, não troca pneu. A né? capa dos parafusos tem que dar uma ressalva pra aquele O garotinho. Moisés de também ouro não ali. sabia tirar as capas Não, dos não. parafusos. A gente não tinha como tirar, graças a Deus achamos uma O tesoura. MacGyver? MacGyver. O MacGyver do Grupo Independente é o Moisés. O MacGyver, Rapaziada, professor Pardal. o que o Grêmio precisa aí pra sair dessa crise danada, começando pelo técnico, pra que lado vocês correriam aí se fossem dirigentes do Grêmio? Eu tenho o seguinte pensamento. Esse grupo de jogadores, eles estavam na ponta dos cascos até o Renato ir embora? Não, já estavam passando trabalho. Já né? estavam se arrastando. O Renato tinha, segundo se tem informações, algumas divergências com o Jean-Pierre, com o pai de Jean-Pierre, de repente tem mais um aqui e outro lá. Eu não sei se... E é outro detalhe, o Renato vem aí tem que tirar 2 ou 3 do conselho, ou lá da turma que está ali sentado na mesa. Por quê? Porque foram eles que armaram o tapete para puxar, quando o Renato foi embora. Eu não acredito que o Renato vai ser o novo treinador. Eu acho que o treinador do Grêmio está em Canoas. Filipão. E aí, João? Ô, Felipe, eu fico até impressionado com tudo isso, esse movimento. O Grêmio, ele perdeu completamente o rumo, né? Não tem dúvida. Essa é a questão. A volta do Renato nesse momento, ela é possível. Só que aquilo que já se comentou, vai ter que ser preparado o ambiente para a sua volta. O Renato vai voltar com o Oderich ainda na direção? Com o Cláudio Oderich, que foi publicamente convocar uma reunião para avaliar o desempenho do Renato, se ele ficaria ou não ainda no Grêmio? Acho que não, né, John? Então tem ambiente para isso continuar. Quanto a jogadores, acho que o Renato é um cara que sabe lidar com os boleiros todos, mas eu fico imaginando como vai ser a relação dele com alguns dirigentes, a não ser que esses dirigentes, eles agora se afastem, não publicamente, mas não frequentem mais lá pelo menos a estrutura de futebol do Grêmio, né, para que as coisas aconteçam. Não sendo o Renato, quem viria? Aí o Felipão, me parece que o Felipão é muito forte pela identificação também, né, que tem com o Grêmio. Agora, se você me perguntar o que seria melhor para o Grêmio nesse momento, eu acho que se fosse possível a volta do Renato. Eu acho que o torcedor quer e talvez é o cara que rapidamente conhece esse grupo, né? Ele já tem o diagnóstico do grupo. Ele vai chegar e diz, esse cara eu já sei como é que ele tá, como é que ele joga, esse aqui eu sei o que ele não tá jogando, como eu vou ajeitar esse time, o Renato sabe imediatamente, né? Porque o problema não tá só na Casa Mata. Não, tá longe disso. O Grêmio jogou 7 partidas no Campeonato Brasileiro. Perdeu 5. Qual é a derrota das 5 que foi injustiça? Não dá para questionar nenhum. O Grêmio empatou 2 partidas. E vou dizer mais. Nas 2 partidas era para ter perdido. Talvez contra o Santos, eu acho que talvez ficou mais perto da vitória, Jaci. Agora, contra o Fortaleza, a tendência era a derrota. O empate, aquele pontinho somado caiu do céu.
Então tem que... Acho que contra o Santos até poderia ter saído com a vitória, né? nos metidos lá. Mas vocês acham que o jogador tem atitude de quem está afundando o barco? Será que ontem eles entraram com ímpeto, com a vontade que precisava para mudar uma coisa dentro de campo e fora de campo? Eu achei que o jogador está muito complacente. Acho que o jogador tem que entregar mais também. Eu achei assim, olha, a entrada assim muito normal, não é... Sei lá, eu não... Achei que faltou a entrega. Tu sabe, Adil, que ontem não dá nem para falar de entrega. O grupo tá tão apavorado, o momento ele é tão preocupante, que pelo segundo jogo seguido, no final do jogo fecha no Jeromel, e ontem eu achei que ele ia desmaiar. Contra o Juventude ele estava apavorado. Ontem parecia que ele ia desmaiar. Ele coloca primeiro as mãos no joelho, depois ele passa a mão no rosto, ele passa a mão no cabelo. O Douglas Costa, a entrevista dele é sintomática, né? É de um cara que não está acostumado com aquilo. Aliás, esse grupo, o momento ele é tão difícil, eu não recordo de algum desses jogadores ter passado por isso em algum time. Nem o Rafinha, nem Jeromel, nem Kahneman, nem Diego Souza. Douglas Costa nem se fala. Ele não está acostumado. É uma pressão diferente, não é pressão por título, tá? Essa é uma pressão para tu não passar vergonha, para não ser rebaixado. A chance do Grêmio de ser rebaixado nesse momento, ela é uma chance boa. O Grêmio está a 3, 4, 5 rodadas de entrar no perde-ganha do Brasileiro para daí sair do rebaixamento. O Grêmio não vai ganhar. É só tu olhar para a tabela. E é só tu olhar o desempenho, né? Não tem como. É uma mudança absurda para ter uma sequência de vitórias. A não ser que o Filipão ou o Renato, ou quem assumiu o Grêmio, tenha uma medicação rápida. Aquela coisa assim, em um dia eu vou resolver o problema. Isso não acontece no futebol. Sabe que não é assim que funciona. O problema do Grêmio é grave. E não é de ontem. O problema foi grave contra o Juventude, foi grave contra o Sport, foi assim contra o Atlético do Paraná. O Grêmio ganhou algumas partidas até pela Sul-Americana no Campeonato Gaúcho, meio que com as calças da mão, ninguém sabia como. O rendimento do Grêmio, ele é ruim há muito tempo. Ele é muito ruim. Para a pretensão do Grêmio na temporada, ele é um rendimento abaixo do que o Grêmio precisa. E daí a gente fala, será que o problema... Não, o Grêmio entrou ontem contra o Atlético de Goiás. É super precário esse time. Tinham 7 jogadores no banco de reservas apenas o Atlético Goiás. É muito precário esse time. É o melhor remédio. Não adianta ter 50. Daí aos 42 minutos tu troca um lateral por outro. E um sintoma da derrota foi a reação do Wanderson também. O Wanderson ele para e fica olhando para cima como se não acreditasse no que tá vivendo. E ele entrou aos 43, né, Moisés? 42, 43. Quando o técnico faz essas duas mexidas com 43 minutos... Ele tirou 2 lateral. Mas o Diogo Barbosa ele podia ter tirado um pouco antes. Né? Aliás, eu não sei se ele entrou. Não, eu acho que ele entrou já assim, porque ele no gol o Dudu passa por ele. Mas depois... O que está vendo com o lateral, que era do meio para frente especialista e não tinha muitos problemas na marcação. Nunca soube marcar e do meio para frente não vai nem para bater lateral. E aí ele colocou o Léo Chu, né, assim, para tentar alguma coisa, porque o Grêmio era improdutivo, né? O Grêmio virou uma esculhambação. No intervalo ele tinha que ter mudado. Já deveria ter mudado no intervalo. Mas aí o que entra mais cansado que o que sai. Com todo respeito, os últimos jogos do Grêmio é uma esculhambação, assim como há muito tempo a gente não vê. Há muito tempo mesmo, não é exagero. É só tu olhar para dentro de campo. O Grêmio, os times que vêm para Porto Alegre, eles perderam respeito pelo Grêmio. Os caras vêm aqui e ganham do Grêmio na arena, rindo. Os caras entram caminhando. O Atlético ganhou caminhando do Grêmio ontem. Não fez um bom jogo. Ontem a gente tinha a possibilidade, ontem e sempre, né, agora, principalmente sem torcida, de haver a movimentação dos técnicos e as manifestações. O Barroco, uma hora, simplesmente, gente, vamos tocar a bola. Isso aí, toca a bola. Assim. Fizeram o Jeromel de bobinho. E o Atlético tocando a bola com naturalidade. O Grêmio... E é interessante, né? Porque o início de jogo do Grêmio é esperando o Atlético tomar a iniciativa, né? O Grêmio, quando tem a bola, até ia pra cima. Mas deixou trabalhando. Quer dizer, tu entra pressionado. Tu sabe que tu tá pra ser demitido. Olha, que seguinte, gurizada. A pressão agora vai ser lá em cima. Vamos comer grama, né, Felipe? Os caras vão dominar a bola, nós vamos tirar os caras lá em cima. Né? Eu duvido que ele não tenha dito isso. E eles querem fazer isso? Pois é, mas aí realmente, Adil, daí se ele pediu e a atitude foi aquela, na daí, verdade, eu acho que o erro
do treinador foi ele não ter pedido o boné depois da entrevista do presidente em Caxias. Esse Devia foi o ter erro dele. pedido, devia ter Ali pedido. ele devia ter dito o seguinte, ó, presidente, eu vou de Uber ou eu volto com a delegação e foi bom enquanto durou. E acabou. Lá ele tinha, porque o Romildo demitiu ele, publicamente. E outro detalhe, se tivesse ganhado ontem do Atlético, estava resolvido o problema, ele ia ficar sempre no próximo jogo. Ia jogar sempre no próximo jogo. Se perde pro Palmeiras, estava fora. É sempre no próximo jogo. Então, quando chegou à conclusão de que não está funcionando, o grupo não está dando nem bola pro cara, demite o cara. Ou chega lá e fala, vamos fazer um acerto aí, deu pra bola. Acabou. Mas já se ontem, incrivelmente, conforme o jogo ia passando, os jogadores do Grêmio ficavam cada vez mais nervosos. Eu acho que não é só uma questão com o técnico, é uma questão com eles mesmos. Porque quando apertou o tempo, uma hora os caras estavam baratinados. Era uma loucura o nervosismo dos jogadores do Grêmio, jogadores experientes. Estavam baratinados conforme passava o tempo e ia fechando o jogo. Então o Grêmio tem um problema muito grande de falta de rendimento, sei lá, de falta de concentração, mas o Grêmio não consegue acertar o passo. Né? Trazer um pouquinho aqui a opinião do pessoal, ó, de Arroio do Meio, o Nino Schnorr, ele diz, Moisés estava trazendo informações antes. Moisés, uma vergonha esses jogadores do Grêmio. O Paulo Silva aqui está apenas desejando a todos uma ótima semana. O Marcos Winter está falando também, daqui a pouco ele está digitando agora, mas ele está feliz que está voltando aí as competições aqui na nossa região. É isso aí. A sorte do Grêmio é o Inter. Isso se ganhar ainda. Né? Ele está dizendo que se o Inter ganhar, a única chance do Grêmio ainda é o Inter não estar em uma fase boa. E tem também o Ricardo, ele manda o seguinte, ao menos 3 reforços ele entende que o Grêmio precisa, e já que o campeonato está perdido mesmo, ele acha que o Mano Menezes é o cara certo por causa das Copas, para salvar o Grêmio pelo menos nas Copas. O Inter pega agora 2 clubes da zona do rebaixamento. O São Paulo e o Grêmio. Ninguém ganhou ainda. Nenhum dos dois sabe o que é se abraçar depois do jogo. E sobre o Mano Menezes, ele está empregado, está no Al Nassr da Arábia Saudita. O Mano tem contrato longo. Acho que a chance do Mano voltar para o Brasil é bem pequena. É bem pequena. Eu não acho dá que para ele, descartar, mas é pequeno. Mas não seria humano ele assumir o Grêmio. Foi fraca essa aí. Não, às vezes essa foi fraca. Saiu umas ruins. Essa Próxima. Filipão já fez essa em coletiva aí. Não vou responder. Próxima pergunta. Bom, é isso, né? Agora a gente tem que aguardar. Na tarde de hoje tem reunião e alguns querem realmente, estava buscando aqui mais informações, alguns querem a volta do Renato mesmo e outra ala acha que o Filipão seria o nome ideal para chegar. Então acho que hoje eu acho que o Grêmio define isso. Tá bem claro uma coisa, Filipinho, tudo aquilo que a gente falou tá fechando. Tinha uma boa parte que queria a permanência do Renato e uma boa parte que queria a saída. Agora tá bem claro. Tá bem dividido. Tava dividido, né? Uma parte que é o Filipão, uma parte que é o Renato. Entre os caras que querem o Renato está o presidente e entre os caras que querem o Filipão está o filho do presidente. Isso está bem claro, Romildinho. E aqui tem um bom reforço pro Grêmio, ó. Um abraço já pro Fábio aqui que tá participando, ele botou assim, se é para jogar esse futebolzinho que estão jogando, ele vai por 10 mil e ainda corta a grama, viu, Jesus? Ele se coloca à disposição para cortar a grama. Eu diria que ele vai ser útil nas duas. E chegou uma informação seguinte, a seleção sul-americana que o Filipão teria proposta é a seleção paraguaia. É do Paraguai, isso aí. Interessante. Seleção Paraguai. E seria agora para depois da Copa América, né? Mas ele não quer. Pois é. Ele não quer sair de Porto Alegre. Porque o Filipão, cara... Filipão, o Grêmio veio a calhar, então, sabe aquela proposta que chega na hora certa? Na hora certa do Grêmio. Então o Filipão só tem uma saída para ser treinador. Ou ele fica desempregado, ou ele assume o Grêmio se ele quer ficar em Porto Alegre. Que outro time não dá para treinar ficando em Porto Alegre. Esses dias ele chegou a ser sugestionado para o Inter. E o Filipão já falou que ele treinaria o Inter, né? Que não teria problema. A esposa do Filipão é colorada, todo mundo sabe. E o Filipão disse, olha, treino o Inter sem problema nenhum. Mas ontem ele repetiu, né? Meu time do coração é o Grêmio. Seria um prazer voltar para o Grêmio. Mas uma coisa para mim está bem clara. O Grêmio não fez proposta pelo Filipão. O Grêmio nem conversou com o Filipão ainda. Não, ainda não. O empresário... Ele disse que aceitaria o convite, mais ou menos pedindo, pelo amor de Deus, façam aí o convite pro Filipão. Não, o empresário diz, não, o Filipão aceitaria sem problema Jorge nenhum. Machado. Quer dizer, ele já está ali aguardando a ligação. O Grêmio precisa contratar. O Grêmio precisa contratar um 9.
Eu acho que o mais urgente de tudo, um camisa 10, já sei. Mas Eu sei que hoje o 10 é difícil tu achar, mas alguém que faça próximo disso, né? E aí que tu começa a querer, porque logo que surge um nome, é muito caro. Pô, então pega os baratos aí. O que estão fazendo com esses mundaréu de barato aí? Não funciona, não anda. Isso que eles acham que é barato, né? Em relação ao que o outro quer. Então tem que apostar em jogadores que o Grêmio não pode mais contratar estrangeiro. O Bolanhos deu o capote no Grêmio. O Pinares e o Turim empacotaram o Grêmio também. E vocês esqueceram do Arroio. O Arroio foi o maior fiasco. Ele ficou acho que um mês em Porto Alegre, eu acho. Então, o Arroio não existe. Exato, então, o único Arroio que permanece em Porto Alegre é o dilúvio. E é o que o Grêmio está passando lá na arena, é um dilúvio. Tá todo mundo lá sem saber nadar e a água acima da cabeça. Arroio bom é o Arroio Sampaio lá no 15. Só. E o Inter no sábado, diante do Corinthians, perdeu uma grande chance de fazer 3 pontos, minha gente. Corinthians tem pouca criatividade. É limitado. Tem uma limitação muito grande, assim. E o Corinthians não é que ele não... Olha, os jogadores, eles se esforçam muito. Eles têm um empenho, eles entregam o que tem dentro de campo, só que não tem criatividade. É um problema. O Luan, quando entrou, já melhorou um pouco esse quesito. Ele deu uma outra dinâmica, ele criou uma bolinha, uma jogada um pouquinho diferente. Não fez nada de diferente. Não, ele está um pouquinho melhor que o Jean-Pierre. Porque o Jean-Pierre, no jogo de ontem, ele caiu por cima da bola, né? Tem 3 vezes que ele caiu por cima da bola. Exato. Né? Agora, o Luan, ele está um pouquinho melhor. Então, ele entrou e já deu uma dinâmica diferente para a equipe do Corinthians, que tem muitas limitações. Muitas limitações. E o Internacional, olha, o primeiro tempo foi muito parelho, assim, né? Os dois, teve muito volume de jogada e quase nada de ofensivo, né? E o segundo tempo, não. O 30 minutos foi do Inter. O Inter, durante 30 minutos, o Inter teve o jogo na mão, teve chance de fazer o 2-0, tranquilamente poderia ter feito. Não fez e acabou levando o gol do empate, o Internacional. O Aguirre falou o seguinte, que agrada a ele alguns momentos do Internacional, mas que no todo o Inter tem que evoluir muito. Palavras do técnico Aguirre. Ele lamentou a perda dos 2 pontos. Exatamente. Hoje, aliás, sábado ele até pode lamentar, porque eu acho que realmente o Inter deixou escapar 2 pontos, mas ele reconheceu que o Inter precisa melhorar muito e que alguns momentos dessa trajetória dele à frente do Inter agradam, mas no geral o Inter tem que melhorar bastante. Tu gostou da forma como ele começou o jogo? Aquelas mudanças ali? Eu gostei do guri aquele do lado. Não. Ele inventou muito, né, cara? Eu achei que Eu gostei do Cuesta, né? Não, o Cuesta sim. Gostei desse guri, mas ele botou o Léo Borges como extremo pela esquerda. Não, ali ele foi mal, Adil. Foi muito mal. Tanto que quando ele tira o Léo Borges, bota o Patrick e o Inter, 30 minutos o jogo é do Inter. Foi mal. Não, ele foi mal. Ele tinha que poupar o Patrick ali, mas ele poderia ter colocado outro jogador. E tem vários jogadores para colocar por ali. Outro. Eu achei que ele foi mal quando ele tirou meio junto o Cuesta e o Maurício. Perfeito. No intervalo? Não, o Maurício não, ele tirou o Cuesta e o Léo Borges. E o Léo Borges. Ele tirando no intervalo. E aí coloca o Johnny e o Patrick. Não, tira o Léo Borges só. Bota o Patrick. O Juan Cuesta estava bem no jogo. Tava bem no jogo, tava criando, tava disputando. E ele é rápido, né, Adil? Muito rápido. Mas ele tirou o Maurício depois, né? Não, mas aí lá na reta final já. Tirou. Bem na reta final. Mas não precisava ter tirado também. Tava bem no jogo. Tava bem, Maurício. Com o Diego Aguirre, o Maurício parece que ligou a chavinha. Não, o Maurício é o principal jogador do Inter. Ele é o articulador do Inter hoje, né? É o cara que faz... Ele dá um passe. Depois o jogador estava impedido, mas ele dá um passe pro Yuri Alberto, que é uma coisa impressionante. A bola tá quase saindo na lateral, ele dá um tapinha, ergue ela, depois vai lá na lateral e lança. Com um toque só, ele lança a bola, e pifa o Yuri, só que o Yuri estava impedido. Né? Até não teria feito gol porque ele perdeu o ângulo, mas é um lance muito bonito assim, do cara que é o camisa 10 que nós estamos falando. O Maurício está começando a ter cara de jogador 10. O cara que vai pifando, tem intensidade, que com um toque bota o cara lá na frente, né, do goleiro. É interessante o que o Maurício está entregando para o Internacional nesse momento. Quando o Aguirre faz um feijãozinho com arroz, o time vai bem. O time do Inter no feijãozinho com arroz vai bem. O Abel fez isso ano passado. Feijãozinho com arroz. Quando ele vai fazer um risoto, coloca um creme, vou botar mais um molhozinho e tal, dá um incremento, não fica tão bom. Vou botar lateral no meio. Não. Bota meia no meio. Bota volante no meio, então, mas não me bota lateral no meio. Quando ele dá um toque, assim, um pouco, quer dar um toque mais requintado, mais com o estilo dele, eu acho que não vai tão bem. Ele já fez isso contra o Palmeiras e não foi tão bem. Juan e agora... Cuesta. Não, deixa eu só dizer, a saída do Juan Cuesta, estava falando, ela foi interessante porque
não tenha sido interessante, mas ela deu uma liberdade para o Paulo Vitor, embora tenha sido do lado invertido, porque o Paulo Vitor, no primeiro tempo, ele quase não ataca. Porque ele tem que se preocupar muito com a marcação. E ele, olha, ele quase não apareceu. Quando o Aguirre tira o Juan Cuesta, o Corinthians dá uma invertida. Ele consegue jogar mais pelo outro lado e o Paulo Vitor consegue descer um pouco mais. Tanto que dá até caneta no cara, ele consegue chegar um pouco mais. Foi bom para o Paulo Vitor até para ter uma melhor avaliação, porque pelo primeiro tempo ele foi ruim, hein? Mas pro Inter foi ruim, né? Porque aí liberou os dois lados pro Corinthians atacar. O Corinthians estava muito preocupado com o Juan Cuesta pela Totalmente direita. preocupado. Porque é muito rápido. E outra, o marcador dele era o Fábio Santos, 35 anos. O Fábio Santos estava cravado no fundo do campo. Cravado. Né? Cravado, né? O ouvinte pergunta aqui, o que vocês acham se o Thiago Gomes assumisse o Grêmio? Não, mas ele vai assumir quarta, né? É. Não, mas eu acho que ele fala efetivada, não vai, né? Não vai. Até porque eu me recordo, ele ficou em 2 partidas, o Grêmio fez um jogo muito ruim. Eu não tô dizendo que ele também não vai mudar da noite pro dia, mas eu só tô trazendo um dado aqui, que das partidas que ele comandou o Grêmio fez um péssimo jogo contra o Caxias, empate em 0-0 na Serra, e na estreia da Copa Sul-Americana ele foi o treinador contra o Laikidá. O Grêmio jogou mal também, né? Pessoal, rapidamente, se o Thiago Nunes, campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, foi engolido pelo vestiário do Grêmio, imagina um garoto, tem 36 anos esse cara como, aí, né? Vou engolir ele, vou mastigar e vou jogar num canto. Outra coisa, o Maurício Maurício Barbieri do Bragantino. É Barbieri? Barbieri. Seguinte, ó, esse cara, lembrem, esse cara é um baita técnico, só que ele foi engolido pelo vestiário do Flamengo. Ele fez um baita trabalho. Exato. Só que aí aconteceu. Agora, né? Só que esses caras, como eles são muito teóricos, o que esses caras botam? Eles botam o cara que de trabalho. Os caras têm que trabalhar, têm que treinar. E aí o boleiro não quer. E aí esses caras, eles vão um tempo, eles são engolidos pelo vestiário. E por falar em Flamengo, o Flamengo está agora nessa... A torcida o próximo que vai cair, né? Movimentação pro Renato e pro Flamengo. Eu por isso estou achando. O Flamengo ganha jogo pela individualidade dos jogadores. Eu acho que no conjunto você não entende nada. Já sei, eu acho que engrossar esse movimento do Grêmio, trazer o Renato de volta, o Flamengo vai tentar dar uma talhada aí pro Flamengo e ficar sem ninguém. O Grêmio vai antecipar a demissão do Ceni. Mais ou menos por aí. Ontem, o Atlético Mineiro também. Ontem o Fluminense no primeiro tempo ficou lá atrás se defendendo, quando trocou, botou um pouquinho de velocidade, o Flamengo foi engolido também. Ricardo Sander está com a gente para trazer... Ele estava bem acompanhado. Tava muito bem. A janta foi boa, Ricardo. Foi engolido pelo Roger Machado, né? Um dos grandes técnicos do Brasil. Vai te complicar, mas... Cuida. Ai, não tá... Hoje não sei se está escutando, acho que não. Não tá, vai na auditoria. Fala bem do Mano Eu já Menezes tô... depois que o Thiago Nunes foi demitido, só tô olhando, assim, né? Eu tô esperando. Pois é, interessante que não tivemos nenhuma... Não. E aí, Ricardo, tudo bem? Boa tarde. Vocês estão falando do outro Ricardo, né? Não. O ouvinte não está entendendo, estou falando de um outro Ricardo aqui do Grupo Independente. Deixamos assim. Nós estamos falando também de... chefe também, mas manda mais que tu. Manda bem mais, filho. Olha, gente, no Redação no Ar de hoje a gente vai falar sobre a RGE, ainda falando sobre os problemas que tivemos aqui em função das últimas faltas de energia, mas também investimento de 100 milhões de reais na rede elétrica aqui no Vale do Taquari em 4 anos e também no Vale do Rio Pardo. Vamos falar com o Fábio Calvo, que é gerente de relacionamento com o poder público da RGE. Vamos ter nas reportagens com a Caroline Silva. O Univat se prepara para a ação de matrícula também. Na área da polícia, bastante movimentação no final de semana. Um idoso morreu em um incêndio numa residência lá em Itabaí. Teve outro princípio de incêndio que atingiu o apartamento aqui no bairro Moinhos, em Lajeado. A semana que será de temperatura amena durante as tardes agradáveis, com a Caroline também na previsão do tempo e outros assuntos. Daqui a pouco no Redação no Ar. Muito bem, na sequência. Só antes de fechar, quase que derrubaram o Roger ontem, né? Mas não do comando técnico do Fluminense. Não, eles derrubaram ele, né? Quase não, derrubaram. E ele ficou bem faceiro, né? Abraço ao Alemão de Teutônio aqui, ó. Ele fala que no gol do Grêmio, e é verdade, também reparei isso, né, Alemão? No gol que o Grêmio sofre, só tem os 2 zagueiros dentro da grande área. Os volantes estão fora, né? E aí o cruzamento vem e o jogador faz a cobertura do lateral, do lado direito, que deveria também acontecer. Completamente errado. Estava muito longe. Tá completamente errado. E ele disse, tá tudo errado, é verdade. E o Douglas Costa, ele disse que só tá cruzando, tem que fazer gols. Também, né? Tá com uma dificuldade aí o Douglas pelo esquema, né? Também. E até o próprio Douglas, que tá um pouquinho abaixo ainda fisicamente do que ele pode. Valeu, muito obrigado a todos que participaram com a gente. Na sequência, você já ouviu aí os destaques. Vem aí o Redação no Ar. Valeu, gente. Grande abraço. Na Rádio Independente, Independente Esportes.